Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 22 de abril. Hoje é sábado da segunda semana da Páscoa. Estamos vivendo este tempo favorável, tempo em que Cristo venceu a morte. A igreja nos faz questão de nos pontuar e nos encaminhar em todo esse percurso aonde vamos nos preparando para a solenidade de Pentecostes. O Cristo vivo e ressuscitado vem ao nosso encontro. Revive a nossa fé, que por diversas vezes pode se encontrar morna ou até morta pelas dificuldades do tempo presente. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenhais medo. Quiseram então reconhecer Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a 7. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. E o trecho que nos é confiado hoje, amados irmãos e irmãs, nos traz de fato o que nós dizemos os pequenos sumários, que São Lucas faz questão de deixar. Ele diz: naqueles dias os números dos discípulos tinham aumentado. Então, essa realidade em que vai crescendo o povo que vai seguindo a boa nova de Cristo, nós enquanto fiéis. Então, aqui estão sendo acolhidos fiéis de origem grega, e há um primeiro conflito, há uma primeira intriga entre os de origem grega com os de origem hebraica. Os apóstolos estão para trazer de fato, amados irmãos e irmãs, uma resposta para a confusão. E qual era a confusão? Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Por quê? Os gregos, eles diziam que as viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, não havia o cuidado, não havia o cuidado para com os mais necessitados, a viúva. Então, há aqui, amados irmãos e irmãs, algo de suma importância. Nós temos a instituição, poderíamos assim dizer, do diaconato. Olha o que diz então. Diz: não está certo que deixemos a pregação da palavra para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós
homens de boa fama, repletos de espírito e de sabedoria, e nós os encorajemos dessa tarefa, encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agrada a toda a multidão, a todos, sem exceção. Então, eles escolheram, aqui está o nome dos primeiros diáconos: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Felipe, Prócoro, Nicanor, Tinor, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Então, nós temos alguns nomes dos primeiros diáconos, homens que estão para o serviço da caridade. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, nos fala deste milagre, deste acontecimento de Jesus que anda sobre as águas. Jesus está caminhando sobre as águas. Então a palavra nos fala: ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, Jesus não tinha vindo ao encontro deles. Então estava escuro, mas Jesus não tinha vindo ao encontro. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Eles ficam apavorados. São João não faz questão de trazer, mas eles têm medo. Por quê? Porque acham que é um fantasma. Mas olha o que diz Jesus: sou eu, não tenhais medo. É o que o Senhor nos fala hoje e sempre. Sou eu. Esse termo sou eu vem então da expressão Yahvé. Então, é o Deus que se apresenta. Então, sou eu, é Deus, poderíamos assim dizer. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Então, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude em nossa vivência de fé, em nossa caminhada e experiência de fé no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, a não ter medo diante das dificuldades, a não ter medo diante das contrariedades. O Senhor nos convida a estar em sua presença, hoje e sempre, a nos colocarmos em serviço como esses diáconos que foram eleitos para a caridade. Enfim, que possamos contar com a graça e o auxílio de Deus. Como diz o salmista, o Salmo 32, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Então a graça de Deus que vem, nos envolve, nos capacita e nos envia em missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.